Medidas cautelares diversas da prisão e liberdade provisória com ou sem fiança. São os temas que serão abordados neste momento. Antes, porém, reputo como interessante nós visualizarmos e discutirmos ocorrências relacionadas a essa temática. Todas as notícias que serão mostradas, elas tiveram como fundamento a internet. Então, são informações que estão divulgadas publicamente. Por isso que nós iremos fazer esses comentários. Suspeita de causar acidente em ciclofaixa na orla de João Pessoa é solta após audiência de custódia. Essa situação mostra exatamente a vinculação do tema audiência de custódia com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, conforme o caso, a decretação da prisão preventiva. Então, aí, nesse contexto, não há necessidade, até já havia li todas as reportagens, e nesse caso, efetivamente, foi colocada em liberdade a suspeita. Então, foi arbitrada fiança em relação a essa ocorrência. Nesta outra ocorrência, o motorista é detido com 13 quilos de maconha em São Caetano. Ele informou que pegou o veículo em custódia e entregaria a droga no Recife. Então, essa ocorrência em si gerou autuação em flagrante delito e, evidentemente, vai ser feito o encaminhamento para a realização, ou já foi feito o encaminhamento para a realização de audiência de custódia, que não tem o resultado do seu desfecho ainda. Nesta outra ocorrência, nós observamos: operação prende homens que traficavam drogas e ameaçavam a população. Então, nós podemos observar que essa situação em si foi decorrente de auto de prisão em flagrante delito, que, independente das circunstâncias, é conduzido para a realização da audiência de custódia. É um outro exemplo que nós citamos aqui. Nós temos essa outra particularidade em que funcionários da Prefeitura de Avaré são flagrados negociando arma de fogo em veículo oficial. Essa situação em si também gerou auto de prisão em flagrante delito e encaminhamento dos acusados para a realização de audiência de custódia. Então, nós já observamos da realização de audiência de custódia quais as medidas que poderão ser adotadas pelo juiz. Dentre as quais a relaxamento do flagrante, aplicação de medida alternativa à prisão, medida cautelar alternativa à prisão, e, conforme o caso também, dependendo da gravidade, a decretação da prisão preventiva. Então, por isso que é importante nós estarmos mostrando aí essas ocorrências. Nesta outra, morador de Concórdia, preso com 25 quilos de droga em Lages, teve prisão convertida em preventiva, ou seja, é uma situação que, pela leitura, dá para perceber ter sido alvo de prisão em flagrante e, na audiência de custódia, essa prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Justiça manda soltar mulher que abandonou recém-nascida em terreno de abrigo no Distrito Federal. Nessa outra ocorrência, nós podemos observar exatamente a possibilidade de ter sido autuado em flagrante delito e, ao mesmo tempo, colocado em liberdade mediante a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Foi concedida liberdade provisória, inclusive sem o pagamento de fiança, em razão da particularidade que foi vislumbrada pela juíza lá na audiência de custódia. Nesta outra ocorrência, funcionária do Tribunal de Justiça da Bahia é presa após chamar PM negro de macaco. Nessa ocorrência, a acusada, que inclusive teria agredido com tapa o policial militar e praticado injúria racial, foi colocada em liberdade sem o pagamento de fiança. Nesta outra ocorrência, dupla é presa por furto de cabos telefônicos no bairro Cidade de Deus. Gerou autuação em flagrante delito e encaminhamento para realização da audiência de custódia e não tem o resultado dela ainda, o que aconteceu. Justiça converte em prisão preventiva de jogador suspeito de matar dirigente do Nacional de Rolândia.
Então, quando fala em conversão, evidentemente, já subentende que tenha sido lavrado o auto de prisão em flagrante delito. E a consequência natural, não sendo cabível a aplicação de nenhuma medida alternativa à prisão, ou cautelar alternativa à prisão, aí o órgão do Poder Judiciário entendeu por bem em converter em prisão preventiva. Nesta outra, homem é preso tentando abrir conta bancária com documentos falsos. Essa situação também é decorrente de auto de prisão em flagrante delito, que foi encaminhado para o Poder Judiciário para a realização da audiência de custódia, mas não tem a notícia do resultado dessa audiência de custódia. É importante mostrar que são situações que ocorrem em qualquer localidade. E o desfecho, de acordo com a legislação processual penal, é exatamente o mesmo. Sargento que matou o soldado alega insanidade e é solto. Neste outro caso, o órgão do Poder Judiciário, na audiência de custódia, entendeu por bem colocar em liberdade o acusado exatamente por essa situação, mesmo sendo audiência de custódia, mesmo sendo incidente de insanidade mental, um tema bastante complexo, como nós iremos observar lá está previsto no conteúdo programático da disciplina. Mas, em todo caso, na sede de audiência de custódia, o mesmo foi colocado em liberdade. Nessa outra ocorrência, prisão em flagrante pode, excepcionalmente, ser convertida em preventiva, sem pedido do MP ou da polícia. É uma situação aí que foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça e chancela o poder de ofício do magistrado, entendendo que é o caso da aplicação de medida que restringe a liberdade do acusado, ele não é necessário, evidentemente, qualquer manifestação, seja do Ministério Público ou do órgão de polícia judiciária. Então, essa é uma situação interessante, tendo-se em vista as implicações no processo penal em relação à imparcialidade, o distanciamento do órgão do Poder Judiciário em relação à ocorrência em si, à atuação acusatória, mas aí o Superior Tribunal de Justiça chancela essa possibilidade em situações excepcionais, como é o caso da prisão preventiva. Nesta outra ocorrência, a última, Justiça reduz para 40 salários mínimos fiança de advogado preso por armazenar pornografia infantil. Nesse caso, gerou prisão em flagrante e o delegado ou a delegada de polícia, que lavrou o auto, arbitrou fiança em 80 salários mínimos e aí na audiência de custódia a mesma foi reduzida para 40 salários mínimos. Essas são ocorrências e muitas outras poderiam ser observadas em qualquer localidade, em qualquer região, em qualquer situação, que é importante nós visualizarmos os casos concretos com a aplicação da norma processual penal. Quais são os efeitos, quais são as consequências. Então, esses casos concretos visam exclusivamente, para fins didáticos, ter uma percepção maior da incidência dos institutos relacionados à medida cautelar diversa da prisão, liberdade provisória, audiência de custódia, auto de prisão em flagrante delito, que são temas que estão diretamente correlacionados. Pois bem, agora adentrando na temática, essa imagem eu achei interessante inseri-la nesse contexto em razão das estratégias que são necessárias, tanto por parte da acusação, por parte da defesa, no contexto da aplicação ou não de alguma medida cautelar diversa da prisão, levando em consideração o caso concreto, as peculiaridades da ocorrência, as circunstâncias, ao mesmo tempo os fatores relacionados à conduta do próprio acusado, a vida pregressa do acusado, sua situação de ordem econômica, são vários elementos que serão discutidos daqui para frente, mas que tem relação aí com essa temática. Pois bem, como nós podemos observar, a regra é exatamente a liberdade. A manutenção da liberdade de quem quer que seja, a exceção é exatamente a restrição dessa liberdade por meio da prisão. Prisão autorizada pela Constituição, de acordo com a sistemática do caso concreto, de acordo com situações que não admitam a concessão de alguma liberdade com restrições ou liberdade condicionada. Ok?
Então, a premissa maior é exatamente de que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem judicial escrita e devidamente fundamentada. E em duas situações nós podemos observar com maior propriedade. Prisão cautelar. Prisão cautelar é essa que pode ser a prisão preventiva ou prisão temporária, ou mesmo a prisão domiciliar, que é uma forma também de prisão. Ou condenação criminal transitada em julgado. São duas situações que envolvem a atuação de posicionamento direto do órgão do Poder Judiciário em relação a essa situação. E flagrante delito, quem o faz exatamente, quem promove a lavratura dessa peça formal, é exatamente a Polícia Judiciária Civil, a Polícia Judiciária Federal. Então, o âmbito de manutenção da prisão é um âmbito bastante restrito, que a própria legislação estabeleceu o prazo de comunicação com o órgão do Poder Judiciário, pelo menos para tomar conhecimento daquela ocorrência, em 24 horas. Então, antes da atuação jurisdicional, nós temos a possibilidade da Polícia Judiciária adotar situações relacionadas à restrição da liberdade. Mas não sendo o caso de prisão, isso deve ser levado em consideração exatamente a peculiaridade do caso concreto. Não tem outra forma. De acordo com os requisitos do artigo 282 do CPP, nós podemos observar exatamente o seguinte, então, não sendo o caso de prisão. Tem que se avaliar a necessidade, aplicação da lei penal, investigação ou instrução, evitar a prática de infrações penais. Como nós podemos ver também, adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado. São requisitos pelos quais se admite a possibilidade da aplicação de medidas dessa natureza que nós estamos discutindo nesse momento. Sem a incidência de quaisquer desses requisitos, não há que se falar em restrição da liberdade, não há que se falar em muito menos em incidência de medida cautelar diversa da prisão, porque seria inaplicável no caso concreto. Características, são características gerais, que valem para todas. As medidas cautelares diversas da prisão poderiam ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Nós iremos observar quais seriam as hipóteses de medidas cautelares. Ela pode ser de ofício, ou seja, o órgão do Poder Judiciário ele pode avaliar a melhor situação a ser aplicada no caso concreto e, assim, determinar isolado ou cumulativamente as medidas cautelares, ou a requerimento do advogado, do defensor, ou mesmo do Ministério Público, ou até mesmo é admissível em razão de representação da autoridade policial, delegado de polícia civil, delegado de polícia federal. Em todo caso, a legislação exige a intimação da parte contrária, salvo em caso de urgência ou perigo da ineficácia da concessão da medida cautelar. Então, é uma situação que a legislação impõe e tem uma ressalva para a sua aplicabilidade. Descumprimento de quaisquer dessas medidas cautelares que poderão ser aplicadas, que a gente vai ver analisar as hipóteses, nós temos aí a possibilidade também de substituição de uma por outra ou de uma por mais de uma, conforme a situação. Imposição, como é o caso da imposição de outra cumulativa ou, conforme o caso, em situações mais gravosas, a decretação da prisão preventiva. A revogação ou a substituição de medidas cautelares diversas da prisão ou a nova decretação, ela pode ocorrer a qualquer tempo. Essa é uma regra aplicável aí às medidas cautelares diversas da prisão. Não cabe, ou é o caso de descabimento aí da sua incidência. Quando a pena não for isolada, cumulativa, alternativamente, com pena privativa de liberdade. Ou seja, é exigido exatamente que, como pena aplicada em abstrato, lá como preceito secundário da norma penal incriminadora, que haja efetivamente algo que implique na restrição da liberdade. Então, lá tem que estar combinado pelo menos prisão simples. Prisão simples, detenção, liberdade, prisão, detenção e reclusão. Essa é a palavra. Pois bem, um exemplo de não aplicabilidade é o artigo 37 da Lei das Contravenções Penais, que é o Decreto 3688 de 1941, que é concomitante ao próprio Código de Processo Penal, que é de número 3689. Pois bem, arremessar ou derramar em via pública, ou em lugar de uso comum, ou do uso alheio, coisa que possa ofender, sujar ou molestar alguém,
pena, multa de R$200 mil a 2 contos de réis. Nessa situação, tendo-se em vista a aplicabilidade tão somente de multa, que tem uma natureza cível, não implica em qualquer tipo de restrição da liberdade, não há de se falar em aplicação de medida cautelar diversa da prisão. É contravenção penal, mas é só para citar como exemplo. No Código Penal, não vislumbrei nenhum dispositivo, mas pode ter dispositivo que se aplique multa ou detenção ou reclusão, por exemplo, se for uma situação como essa, permite, descabe a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, porque aqui a sua incidência deve estar diretamente relacionada com a possibilidade de ter sido, ter uma implicação na restrição da liberdade de quem quer que seja, isolada e ou cumulativamente. Pois bem, hipótese de cabimento das medidas cautelares. Comparecimento ao fórum, regularmente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, conforme a situação do caso concreto a ser avaliada pelo órgão do Poder Judiciário, para justificar e informar as atividades, principalmente atividades laborativas, que está desenvolvendo, que está desempenhando, para possibilitar a manutenção aí dessa medida cautelar até os atos finais aí da investigação policial, os atos finais aí ou trâmite processual como um todo. Outras medidas, outras condicionantes ou hipóteses que seria o caso de medida cautelar diversa da prisão, está lá. Proibição. Acesso, frequência a determinados lugares, mas tem que ter relação diretamente com o fato. Permanecer distante de lugares, conforme o caso de pessoas, que é bastante comum, por metragem, 100 metros, 200 metros, 500 metros. É uma situação bastante que ocorre na prática, mas é de difícil cumprimento, porque como vai saber se realmente aquela distância está sendo violada, não está sendo violada, quem vai fiscalizar? Uma situação bem complicada, mas é isso que a legislação exige. Evitar risco de novas infrações, então, assim, insere como obrigação também, como condicionante, exatamente a não se envolver em nenhuma outra infração penal. Manter contato com pessoa também pode ser uma restrição, proibir esse contato efetivamente, principalmente aquelas que têm relação com o fato praticado. Ausentar-se da comarca, existe limitação temporal, quinzenal, mensalmente, bimestralmente, conforme o caso, desde que seja conveniente para investigação e ou instrução processual. Nós temos também uma medida interessante, que é o recolhimento domiciliar no período noturno, exclusivamente noturno, e dias de folga, desde que o acusado tenha residência e trabalhos fixos. Nós vamos observar que o recolhimento domiciliar não impede o exercício do trabalho, estudo, conforme o caso também pode ser admitido, mas não é sinônimo de prisão domiciliar, porque prisão domiciliar é prisão, e recolhimento domiciliar é medida cautelar diversa da prisão. Pois bem, outra, suspensão do exercício de função pública e ou atividade econômica e ou financeira, desde que haja justo receio para a prática de crimes, também relacionado ao fato que é objeto aí de atenção pela polícia e pelo órgão do Poder Judiciário. Internação provisória para crimes cometidos com violência e ou grave ameaça, desde que os peritos que forem acionados para aquele caso concreto concluam ser inimputável ou semi-imputável acusado, e ou haja risco da reiteração da prática da infração penal. Então, são situações que permitem essa outra hipótese. Concessão da fiança. No caso da fiança, nós iremos ter um bloco exclusivamente de fiança em razão da sua importância na atual ordem jurídica e processual penal. Regra geral, há a necessidade de comparecimento ao processo e evitar obstrução, resistência injustificada à ordem judicial. Mas, como eu falei, nós iremos tratar um pouco mais à frente esse tema. Monitoração eletrônica, com a tornozeleira, que dá bastante polêmica, até porque existem situações de acusados que são encontrados, são
acionados aí em especial pela polícia, não usando a tornozeleira, por alguma medida ele tira aquela tornozeleira, por algum mecanismo. Existem vários vídeos aí na internet que mostram aí alguns acusados tirando a tornozeleira, amarrando em animais, colocando em algum lugar da sua própria casa e sai da casa, transita em locais proibidos, se não fosse realmente uma situação bastante controlada. Existem situações, inclusive imagem que irá ser mostrada à frente aí, de acusado com uso de arma de fogo em plena via pública, com a tornozeleira ali no pé. Então são situações bastante polêmicas, mas é uma realidade também que a legislação e, ao mesmo tempo, a operacionalização do seu cumprimento busca mecanismos de maior eficiência no seu controle. Proibição de ausentar-se do país, numa situação como essa, é necessária exatamente comunicação às autoridades competentes, principalmente a Polícia Federal, e entrega por parte do acusado do passaporte em 24 horas, sob pena de revogação desse benefício. A situação que ocorre com grandes figurões, existem notícias muito relacionadas a essa temática. Como eu falei, no caso da prisão domiciliar, ela não é medida cautelar diversa da prisão. E aí eu faço uma justificativa. Por quê? Porque é forma de prisão, tal qual a flagrante e preventiva prevista no CPP e a temporária prevista na Lei 7960 de 1989. Outro argumento é de que ela está disposta em capítulo próprio do CPP, em igualdade com as medidas cautelares diversas da prisão. Então, são capítulos exclusivos, ele não está dentro das medidas cautelares. E o artigo 317 do CPP a define como recolhimento do indiciado ou acusado, ou seja, pode acontecer isso em nível de investigação policial ou mesmo processo penal, em sua residência. Então, o recolhimento é domiciliar, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Essa medida é peremptória. São situações que nós já fizemos o estudo das peculiaridades dos casos que poderia se admitir essa modalidade de prisão. Ou seja, é uma forma de restrição estatal do direito de liberdade. E aí nós vamos entrar em liberdade provisória com ou sem fiança.